Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio especialíssimo do meu, do seu, do nosso Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato. Esse nosso encontro marcado aqui toda quarta-feira às 15 horas ao vivo e depois em todos os tocadores do mundo, para você saber o que de mais importante aconteceu na política lá fora, sempre com a nossa pegada, uma visão popular do mundo. Eu sou o Lucas Stanislau e nunca tô sozinho aqui no baile. Hoje, com uma presença especial, substituindo o Rodrigo Durão, a quem eu mando um caloroso abraço e agradeço por todos os anos de serviços prestados aqui no Brasil de Fato e no estrangeiro. Mas tá aqui ela, no lugar de Durão, Camila Salmásio. Como é que tá, Camila? Uma grande ousadia, né? Que maravilha! Durão. É uma honra pra mim estar aqui de novo, no estrangeiro, ousando falar sobre coisas do Globo e hoje G7, né? Exatamente. Esse que Globo tá rolando. Que tá cada vez mais ousado, diria eu, né? Ousando aí o imperialismo colocando as garrinhas de fora, os povos do sul global desafiando governos neoliberais aqui pela América Latina e pela Ásia e pela África. E o nosso presidente viajando lá na Europa, mais especificamente em Evian, na França. Pra onde ele foi? Evian, olha Evian. Só a pronúncia francesa de Camila Salmásio. Queremos mais ao longo do podcast. Justamente, Lula foi para Evian, para essa cúpula do G7, a cúpula dos poderosos, das potências. Está lá nosso presidente para marcar presença e hoje a gente vai discutir aqui, afinal de contas, o que significa a presença do Brasil, né, no G7. Sim, Lula não, o Brasil obviamente não faz parte do G7, Perfeitamente. né? Só para lembrar que o G7 é composto por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão, além de alguns países da Europa participarem também. Mas o Lula é figurinha carimbada, desde que ele voltou para o governo, já foi convidado várias vezes, né, para estar no G7. Sempre é um bom anfitrião, um bom convidado. Eu acho, inclusive, que Lula, se pegar todas as cúpulas G7 que já participou, desde que foi eleito pela primeira vez em 2002 até essa, deve acumular mais cúpulas do G7 do que qualquer presidente de um país do G7 que talvez estão no poder hoje. Talvez os próprios membros, né? Exatamente. Mas é interessante, né? Como sempre, o Brasil é convidado. Isso também é uma coisa que a gente pode conversar aqui. Pois é, justamente. Muito bem, então, aquecendo os motores aqui, esquentando as válvulas, mande aí a sua mensagem, seu comentário, sua dúvida, sua pergunta. A gente tá ao vivo aqui no YouTube, 15 horas e 18 minutos, um pouquinho atrasados hoje, mas estamos aí religiosamente aqui cumprindo o nosso compromisso. Estamos de olho aqui nas suas dúvidas e também mande o superchat, por que não, né? Apoia o Brasil de Fato aí no superchat do YouTube, manda a sua contribuição e também aí no doe@brasildefato.com.br, essa é a nossa chave Pix. doe@brasildefato.com.br e também considere fazer uma assinatura lá no Apoia-se, apoia.se/Brasil de Fato. Camila Salmásio, vamos lá. O Lula deu uma coletiva hoje, né? Depois de já ter participado de 2 reuniões, 2 dias, já 17, ele deu uma coletiva. Sim. E já falou coisas muito interessantes no que diz respeito ao respeito à soberania brasileira, né? Esse que é um tema que está muito candente por conta das interferências de Trump no Brasil e em outros países da América Latina, mas especificamente essa disputa entre Washington e Brasília, que está muito quente nos últimos meses por conta da interferência da família Bolsonaro e toda a influência da extrema-direita, as tarifas. Mas o Lula bateu o pé e pediu respeito à soberania do Brasil, ontem e hoje também, né? Sim, olha, se eu pudesse fazer uma alusão com a Copa, o Lula foi o nosso próprio canarinho pistola nessa coletiva, assim. Ele começou falando assim, vocês querem perguntar ou querem que eu falo? E aí todo mundo falou, não, fala você. Ele falou, só vou falar uma coisinha aqui. E descascou, como diz o jargão popular, sobre muitas coisas. Mas acho que a principal delas foi a defesa da China, né? Ele disse, entre outras coisas, que a China ocupa o lugar que ela ocupa hoje porque os países da Europa e o próprio Estados Unidos não quiseram ocupar. Principalmente quando se diz respeito a investimentos na América Latina, na África, né? Então, coisas que ele alega que foram esquecidos por séculos, né, por esses países, e agora eles reivindicam esse lugar da China que foi construído, né? Ele fala das terras raras também, que a China só está nesse lugar hoje porque ela construiu esse lugar, né? Ela foi fazendo movimentos ali para ser hoje a detentora da maior quantidade de terras raras. Então, basicamente, ele deu uma aula de geopolítica na coletiva, né? E que é interessante, porque
não houve meias palavras, e foi uma crítica direta ao Trump, claro, porque o Uhum. Trump estava assim com uma skin, eh, eu sou o líder, ele até chegou atrasado numa reunião da Sim, cúpula, ele né, meteu essa, e né? diz: I'm the "I am boss. boss". É. Não sei se tão boss assim, né. E engraçado é que eu li em alguns jornais que, o Trump faz piada e tal. Não sei se foi tão piada assim também, né? É. Essa carteirada que ele tentou dar ali. O fato é que a cúpula, né, a França, por exemplo, fez vários movimentos para que o Trump ficasse até o fim da cúpula, porque Uhum, é comum que ele saia, né? E uhum, quando ele fica irritado, ele vai embora. É uhum. comum que o Trump faça esse tipo de coisa. Então, houve vários mecanismos ali para que o Trump permanecesse até o final, entendendo a importância dos Estados Unidos estar nesse momento, porque a cúpula falou das guerras, falou de Claro. muitas coisas que os Estados Unidos estão imbricados, né? Vai ter até um jantar hoje Olha no só. Palácio de Versalhes para Só segurar, isso, né? só para segurar o Trump Claro. lá. Agora, falando em guerra, né, Camille, essa participação do Brasil na cúpula, né? Até uma declaração do premier canadense de ontem, dizendo assim: olha, tem gente que acha que o G7 lidera o mundo. Não mais. Não é mais assim. O próprio premier canadense admitiu. E pensando nessas movimentações dos poderes globais, né? Como os blocos vão se posicionando. É, Ali no G7, como convidados dessa edição, estão dois membros do BRICS, né? Brasil e Índia. O Narendra Uhum, Modi também está lá. sim. E o G7 está focando muito, uma das principais pautas dos países europeus dentro do G7 são a nova leva de sanções contra a Rússia e o apoio irrestrito ao governo ucraniano na guerra da Ucrânia. E aí Uhum. quero já aproveitar para anunciar aqui, quem está com a gente hoje para analisar esses acontecimentos é o nosso correspondente em Moscou, Sergei Monin. Sergei, bem-vindo aqui ao Estrangeiro, camarada. E te passo a bola com esse questionamento, né? Lula e Modi no G7, de alguma maneira, evidencia uma tentativa das potências ocidentais de quebrarem essa relação que os países dos BRICS mantêm com a Rússia e, se de alguma maneira, influencia as posições do Brasil em relação à guerra na Ucrânia, repercutindo já o encontro que o Lula teve com Volodymyr Zelensky, né, que rolou aí às margens da cúpula do G7 também. Olá, Lucas. Olá, Camila. Olá, todo mundo que acompanha a gente. Um prazer novamente participar do Estrangeiro. É, eu acho que é bem pertinente, né, essa colocação, né? Sem dúvida, os países do sul global, em geral, os BRICS, né, nesse cabo de guerra, da guerra da Ucrânia, sempre estiveram muito almejados, né, em termos de absorção de influência, digamos assim, né? E o Brasil é um dos países-chave, né? Você mencionou que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reuniu com o Lula às margens do G7. Foi uma notícia que saiu agora há pouco, inclusive, né? A gente sabe informações pela publicação do Lula nas suas redes sociais, de publicações do Zelensky também em suas redes sociais, que o encontro durou cerca de 40 minutos, a pedido do presidente ucraniano Zelensky, o que foi reforçado, inclusive, na mensagem do Lula. Então, talvez já seja um indício de mostrar quem é que faz questão de se encontrar com o Lula, trazer o Lula, o Brasil, para a esfera de influência, sem dúvida nenhuma. Isso demonstra um esforço. A gente percebeu durante os últimos anos que não foi possível isolar completamente a Rússia nos fóruns internacionais, sobretudo com participação de países como Índia, China, Brasil, países que não cessaram as suas relações prósperas com a Rússia no âmbito principalmente dos BRICS. Então, sem dúvida nenhuma, a gente viu oscilando, o Zelensky, por exemplo, oscilando muito na sua relação com o Brasil. Em um momento de atrito, falando algumas declarações com algumas farpas em relação ao Brasil, como o Brasil não estava tendo um apoio explícito e contundente em relação à Ucrânia e sem criticar a Rússia. O Brasil sempre se colocou de uma maneira não ambígua, né? A favor do diálogo, a favor das negociações de paz, sem tomar partido explícito. Isso incomodou Zelensky em algum momento, mas em outro momento foi interessante buscar essa aproximação com o Lula. Agora, só um detalhe que eu achei curioso notar, enquanto você estava dando a introdução do programa, mencionando que o Lula, inclusive, foi um dos que mais participou como convidado do G7, como esse convidado especial. A gente houve alguns formatos do G8 mais 5 em algumas ocasiões, nas últimas décadas, que o Lula esteve presente. Mas aí acendeu um radar aqui em mim,
e eu fiz uma pesquisa rápida aqui, e quem mais participou do que Lula, do G7 ou do G8, foi o presidente russo, Vladimir Putin, que participou já mais de 8 vezes, desde 2000 até 2013. Em 2014, a Rússia é excluída do G8 por conta da anexação da Crimeia em 2014. Em outros tempos, né, Segui? Em tempos de normalidade diplomática entre a Europa Ocidental e a Rússia, né, cara? Que parecem tão distantes hoje em dia, né? Exatamente, né? E o Donald Trump mencionou hoje, inclusive, né, que o presidente dos Estados Unidos, que busca uma relação mais convergente com a Rússia no âmbito do conflito ucraniano, mas nas relações com a Rússia em geral, se reuniu com Putin, recebeu Putin no Alasca, mencionou que talvez tenha sido um erro, as aspas dele, né, talvez tenha sido um erro tirar a Rússia do G8. Mas achei curioso esse fato, né, que o líder que mais participou desse formato, né, das ditas principais economias do mundo, tenha sido o presidente russo Vladimir Putin, perdendo, na verdade, mais para Angela Merkel, a chanceler alemã, e o Lula está aí nessa competição aí também como líderes contundentes que aparecem nessa reunião. Mas eu quero dizer isso porque isso fecha um certo arco, porque a gente faz esse arco para o presente, né, e para o futuro próximo. A gente tem o Zelensky que participou do G7 como convidado, assim como o Lula, e essa troca, digamos assim, que foi até bem comentada no espaço midiático aqui na Rússia, isso, na verdade, fecha um arco na percepção da Rússia sobre o Ocidente, sobre a Europa, né? Diz muito, né, sobre a posição atual da Rússia em relação ao Ocidente, ou a posição do Ocidente em relação à Rússia, porque a grande justificativa da Rússia para o início do conflito ucraniano e para as atuais relações, para a atual situação internacional no mundo, é justamente que todo esse momento em que a Rússia era convidada para o G8, por exemplo, mas também era convidada, participava desses fóruns, a Rússia entende que sempre foi uma espécie de cinismo do Ocidente, que a Rússia foi enganada esse tempo todo, na verdade, e que nunca deixou de se ter uma noção de contenção da Rússia ou até uma ameaça. E aí a gente pode falar da OTAN, por exemplo, que manteve a sua expansão nas fronteiras para próximo da fronteira da Rússia, né? Então, acho interessante esse arco dessas últimas décadas, misturando participações de líderes, mas também a percepção de política externa que mudou drasticamente, mas para a Rússia, atualmente, a argumentação que nunca mudou. Na verdade, sempre o Ocidente não buscou absorver, respeitar a Rússia como uma potência de pleno direito. Mantenha seus amigos próximos e os inimigos ainda mais, né, Camila? Exatamente. Agora, Serguei, eu queria repercutir contigo duas falas, né? Houveram duas coletivas hoje, do Trump e depois, em seguida, do Lula. Ambos falaram da guerra Rússia-Ucrânia. O Trump disse que Rússia e Ucrânia não sabem como acabar com a guerra. Ora, 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 né? Ele dizendo uma coisa dessa, sendo intermediário de uma guerra que ele não consegue parar Israel. Não, mas ele é o chefe, né? Ele alguma propriedade ele tem, né? Pois é. E o Lula já foi para uma outra direção. Ele disse para o Zelensky que agora, já que o Zelensky quer um acordo de paz, que ele acha justo para negociar o fim da guerra, mas ele tem que aprender a ceder algumas coisas também, né? Não entrou em detalhes, mas o Zelensky fez uma declaração de que conversou com o Brasil e que recebeu uma espécie de dicas de como conduzir isso agora e que vai continuar trocando, né, com o Lula a partir de agora, um laço mais próximo. Tem alguma repercussão? Isso incide de alguma maneira? Como é que você enxerga essas declarações? Bom, infelizmente ninguém está errado. Elas são completamente complementares, essas declarações, porque o fato do Lula dizer que Zelensky tem que ceder é o mesmo que faz o Trump dizer que é triste que Putin e Zelensky não se entendam, porque a guerra está numa situação de impasse já há muito tempo, mas talvez até numa situação pior agora. A gente vive um cenário de escalada em que é muito difícil você enxergar qualquer tipo de concessão, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, né? E o G7, ele aparece para reafirmar isso, de certa forma, e a Rússia, nas declarações que vem tendo na sua diplomacia, nas suas principais autoridades, né, de alto escalão,
percebe isso claramente, né? Ou seja, o G7 serviu para reafirmar que a Ucrânia não vai ceder e que o Ocidente sustenta o apoio à Ucrânia, militar e econômico. Ou seja, enquanto as partes tiverem força para lutar, elas já demonstraram que não vão ter grandes esforços para resolver a guerra. É o cenário que a gente chama de guerra por desgaste, né? Guerra por exaustão, que é um cenário semelhante à Primeira Guerra Mundial, né? Em que a situação na linha de frente, né, não muda drasticamente, ninguém conquista grandes territórios, né? A Rússia vem avançando nos últimos anos nos territórios do leste ucraniano, mas também não são territórios muito amplos e não mudam estrategicamente de maneira muito significativa o conflito, né? É um avanço muito gradual, até pela sua natural superioridade militar e como potência. Mas a Ucrânia, enquanto tendo esse sustento, né, esse aporte ocidental sem precedentes, né, desde o início da guerra da Ucrânia, e tendo esse apoio reforçado durante o G7 e com a promessa de que o Ocidente vai continuar pressionando a Rússia com sanções, então a guerra continua. E até que uma das partes esteja muito mais favorecida nesse cenário de exaustão, até que consiga ceder. Só que não é o cenário atual, então é um cenário não só de guerra de exaustão, mas um cenário de impasse. E o Trump já... Bom, a gente pode lembrar muito bem, né, todas as vezes que o Trump falou em acabar com a guerra em alguns dias, né? E a gente chegou próximo, falou de maneira otimista que ia conseguir resolver a guerra da Ucrânia, e hoje ele até está sendo mais realista, não faz declarações tão pomposas assim, né? E o que se viu no G7 agora, né, foi até uma certa renovação do interesse dele pela guerra da Ucrânia, que ele chegou ostentando, de certa forma, uma resolução do conflito com o Irã, e renovou as suas apostas, digamos assim, na guerra da Ucrânia, para ostentar o seu suposto título, né, de pacificador que ele tanto almeja, né? Mas a gente sabe como a Camila já antecipou, quão irônico e contraditório esse título. Mas a gente vive num impasse e não há perspectiva de resolução. Acho que, muito pelo contrário, a guerra da Ucrânia ela vive uma escalada que a coisa ainda vai piorar antes de melhorar, infelizmente. Esse diploma aí de pacificador dele é fake, é falsificado, completamente falsificado. Ele mandou fazer à mão esse diploma aí. Ele quer o Nobel da Paz, né? Mas aí já ficou difícil pra ele, né? Tá um pouco complicado. Além de tudo, ele chegou lá no G7 se jactando de ter acabado com o conflito com o Irã, mas disse assim, olha, se eles saírem da risca, eu vou jogar bomba. Literalmente mandou essa, então ele nem tanto pacificador, né? Ele fez um movimento ali quase bipolar, né? Ele disse, eu consegui fazer o acordo de paz, mas se eles não respeitarem o acordo de paz, eu vou voltar a bombardear. Exatamente. Inclusive, eu me arrependi aqui, não deveria nem ter parado de bombardear. Eu falei, pera, mas você quer a paz, quer o bombardeio? O que você quer primeiro, né? Agora, Camila, na coletiva de hoje, o presidente Lula justamente voltou a repetir a necessidade de respeitar o processo eleitoral interno brasileiro, né? A gente sabe que a gente vai às urnas em outubro, né, em eleições presidenciais, que estão sendo colocadas muito no alvo dos Estados Unidos. Trump também, em sua coletiva hoje, chegou a comentar, né? Disse que o Brasil estava se tornando um país politicamente perigoso, até se confundiu ali, citou que tinham prendido o Bolsonaro Júnior. Um candidato à presidência da República, à presidência, né? quando na verdade deveria estar se referindo, não sei se ao pai Jair ou se ao Eduardo Bolsonaro, né, que foi O Eduardo foi condenado ontem, só que ele recebeu a informação pelo grupo do Zap, confundiu os Bolsonaros, ao invés do Eduardo, ele achou que era o Flávio, ou na hora se confundiu ali, acabou dizendo que um candidato à presidência tinha sido decretada a prisão de um candidato à presidência e por isso o Brasil estava se tornando um país perigoso, mas houve uma confusão, obviamente. Provavelmente o Marco Rubio mandou um meme pra ele e ele acreditou no meme, alguma coisa assim, né? Por isso que é preciso combater fake news, né? Exatamente. Mas o fato é que o Brasil tá no radar, e o Brasil tá no radar de maneira negativa, né, do presidente dos Estados Unidos. E aí, assim, pra repercutir um pouco como é que o Brasil tem se preparado pra esse G7 e para um possível encontro com o Trump, né, que até aconteceu ali em passagem de corredor, mas ainda uma conversa ainda não, aparentemente não rolou entre os dois presidentes.
eu queria chamar aqui o nosso correspondente em Brasília, que vai entrar com mais informações, o Ixegun Oliveira. Ixegun, obrigado por estar aqui com a gente num esforço de guerra aí que você está fazendo quase, para trazer informações. Você acompanhou bastante, né, essa preparação da diplomacia brasileira, da comitiva presidencial para essa cúpula do G7. O que tem sido conversado nos bastidores, tanto da diplomacia quanto do executivo, para a preparação dessa cúpula? O que é esperado como resultado positivo dessa cúpula? Uma reunião com Trump, a pacificação entre os dois presidentes? Ou de fato, o Brasil vai ficar na sua, vai ficar na dele e não vai... não espera grandes resultados do encontro? Para quem não está nos assistindo, só ouvindo, o Ixegun estava com a gente aqui agora só com Parece que áudio, caiu, né? A gente estava vendo o que a gente chama aqui no jornalismo de santinho, que é quando a gente vê só A o foto rosto, a dele. imagem da pessoa na foto. A gente teve um probleminha técnico aqui, estamos tentando recuperar esse contato com o Ixegun agora. Já vamos repercutir tudo isso com ele, né? Sabendo exatamente como estão pensando ali em Brasília, essa participação do Lula. Mas queria repercutir, Lucas, algumas outras falas que eu achei bem interessante do Lula nesse final, né? Que além de defender a China, com certeza a guerra foi um destaque, mas ele também fala da concentração de renda, Sim. né? Ele chama ali, faz um puxão de orelha, principalmente para os países da Europa, de que eles não estão olhando para países em desenvolvimento. E ele diz, vocês têm que se desenvolver, se manterem o conforto de vocês, mas a gente tem que crescer todo mundo junto. Claro. Eu acho que é um papel interessante que o Lula faz nesse momento, tendo ali essa participação efetiva no G7. Ontem ele já tinha criticado o Musk, né? O primeiro trilionário, né? Ele não citou nomes, mas todo mundo já sabe. Claro. Dizendo que essa concentração de renda é um absurdo. Ele criticou também que os países deixaram de combater, por exemplo, a fome para investir em guerra. Então, até trouxe dados, né? Ele disse que ano passado foi investido 3 milhões de dólares em guerra. Então, isso daria para acabar a fome em muitos países e inclusive a desigualdade, né? Então, acho que é uma bandeira do Lula que a gente viu aparecer no G7 com bastante peso, assim, depois de muitas críticas aos países europeus por não fazerem investimentos e por só reclamarem que a China está ocupando todos os lugares, assim. Então, eu acho que também são temas, né, que na fala do Lula ganhou um peso para além da guerra, para além da discussão ali China, Estados Unidos. Ele até trouxe ali que os Estados Unidos, a gente tem um investimento, a gente, né, vende para os Estados Unidos, importa, até peguei os dados aqui pra gente, são 165 milhões de dólares, né? China, né? A gente importa 165 milhões de dólares com superávit. Para os Estados Unidos, 180 bilhões, mas com déficit. Então, assim, não tem segredo. Não é porque nós somos parceiros da China por alguma outra coisa. Ela disse, Claro. o que nos importa são investimentos. Claro. Né? Então, agora, eu queria só, aproveitando essa sacada que o Lula traz, né, trazer esse bastidor que saiu agorinha há pouco, de uma conversa informal que o Lula estava tendo ali com o chanceler alemão, o Merz, né, e a secretária do FMI, a Georgieva, né, a Kristalina Georgieva. Ele vira e fala assim, olha, eu nunca fui um esquerdista, né? Até acho que queimei a largada aqui no programa, mas eu queria trazer esse bastidor aqui, porque como o Lula consegue moldar o seu discurso, como ele tá falando com uma certa camada liberal europeia, né? E ele sabe onde cala para esse setor político a questão da concentração de renda, né? Que ele sabe as rivalidades que estão postas ali entre a Europa e Estados Unidos, né? Toda essa questão do financiamento da OTAN. Então, ele sabe repercutir essa questão com os europeus. E a gente sabe, a pergunta que eu tinha feito para o Ixegun, não sei se ele já está conectado com a gente ou não, mas que a gente sabe a preparação que o Itamaraty fez em relação a isso, e como estava se esperando alcançar algum tipo de ponto de contato com o Trump. Porque a gente vinha comentando aqui ao longo dos últimos episódios no estrangeiro como o Brasil, e especificamente essa diplomacia presidencial que o Lula faz, tentando descolar a figura do Trump e a relação, a química
que eles tiveram desde a Assembleia Geral da ONU, né? Uhum. Essa relação entre presidentes de uma burocracia estatal estadunidense de extrema-direita. Então, ele sempre tentando jogar Marco Rubio contra Trump, dizendo assim, olha, a gente sabe que a estrutura dos Bolsonaro tá cercando vocês por aí, a gente sabe que o Marco Rubio é o principal aliado dos Bolsonaro dentro da Casa Branca, mas, poxa, eu falei com o Trump. Então, é muito interessante observar a tática diplomática do Lula, que com 2 conservadores europeus diz que não é um esquerdista e critica a concentração de renda, mas pro Trump faz um apelo quase que popular, assim, dizendo, cara, eu falei com você, a gente se olhou no olho, Uhum. né? Você realmente vai cair na lábia desses Bolsonaro, dessa patota fascista, como ele mesmo chamou, né? Sim. Então a habilidade diplomática dele me surpreende muito, né? Não dá pra negar, né? Sobre Claro. o que ele falou de não ser esquerdista, eu falo mais pra frente aí, tem um Isso. spoiler. Vai ser no quadro Terra Plana. Exatamente. Mas, realmente, a gente sabe, né? O Lula tem muita habilidade. Ele, inclusive, menciona que na entrevista, né, quando abriu para os jornalistas na coletiva, a primeira pergunta, óbvio, foi: você falou com o Trump, sabendo, né, das taxações e tal? Ele diz: não, aqui não é o lugar de fazer isso. O meu ministro já está fazendo isso. Eu tenho total confiança no meu ministro. Mas se vocês pensam que eu não sei negociar, eu fui metalúrgico. Eu negociei com as principais metalúrgicas, as principais empresas de Claro. carros do Brasil. Então, negociar está no meu DNA. Eu sei negociar. Então, ele sai pela tangente ali, porque o fato é que era esperado, sim, uma reunião com o Trump, mas ela não aconteceu. Inclusive, eles tiveram um encontro, né? A gente tem até a imagem deles se encontrando no corredor. Vou pedir para a Marina soltar aí, ó. O ICL registrou esse momento, que foi um dos únicos momentos que eles, de fato, tiveram juntos, né? Nesse momento, o Trump fala: como vai você? How are you? E aí, o Lula não responde. Ele tá mascando um chiclete, um almoço, algo assim. E o Trump vira para ele e fala: bom trabalho. Sim, mas tem aí um cumprimento, né? Um tapinha nas Tem costas, um né? Um cumprimento, sorriso. A gente já é sabe alguma coisa. que alguns sinais foram trocados aí, né? Mas o próprio Itamaraty tinha a expectativa de usar o G7 como outra maneira de se aproximar, né? Não aconteceu, e aí na coletiva ele contornou, falando: não, aqui não é o lugar, a gente vai fazer isso de outra maneira, mas negociar eu sei. Claro. Agora, Serguei, falando do ponto de vista prático, né? A gente sabe que dessa cúpula devem sair discussões para novos pacotes de sanções contra a Rússia, né? O que está na esteira do bloco europeu e que provavelmente deve ter sido discutido nessa cúpula para aplicar de sanções contra Moscou, sabendo que recentemente o presidente Putin foi à China, né? Fez uma visita de estado ao Xi Jinping e ali, ainda que a economia russa esteja um pouco abalada por essas sanções de asfixia econômica que o Ocidente vem fazendo, o Putin está provando que tem outros caminhos, né, outras rotas comerciais que pode traçar para contornar essas pressões, né? Pois é, a Rússia, ela, pela primeira vez, começa a sentir um pouco o peso das sanções, né? Você tem um processo inflacionário, você tem previsões de desaceleração econômica, né? Aliás, uma desaceleração econômica já constatada e diminuição de previsões de crescimento para o fim do ano, para 2027, mas ainda assim é bom lembrar que o presidente russo Vladimir Putin também, recentemente, afirma que essa é uma desaceleração controlada, palavras das autoridades russas, né, do Ministério das Finanças, né, do Banco Central, e sempre destacando que, inclusive, a situação da própria Europa, às vezes, é até pior, né? Então, esse equilíbrio também, a Rússia, retoricamente, sempre usa esse artifício, né? Mostrando como que, em comparação com outros lugares do mundo, a Rússia ainda consegue ter uma solidez, né, econômica. Mas, como você mencionou, assim, desde o começo da guerra, a rota para o Oriente, né, digamos assim, né, que é o termo bem utilizado, né, no espaço midiático, acadêmico e oficial, essa reorientação para o Oriente tem a ver com isso, né? Tem a ver com diversificar a economia, as exportações de petróleo, que é o grande motor da economia russa, explodiram depois da guerra da Ucrânia para a Índia, para a China, principalmente. Então, a Rússia conseguiu sustentar
a sua economia muito baseada nisso, fora o preparo que a Rússia teve com as sanções, né? Agora, a União Europeia continua pressionando, né, aplicando sanções mais pesadas, sobretudo sobre o setor energético, né? Agora, eu falei anteriormente sobre que a guerra da Ucrânia vive uma escalada, né? Então, outra questão econômica que começa a atingir, e até na percepção da população russa, é a questão dos ataques de drone, né, que vão se intensificando na Rússia. Nas últimas 24 horas, por exemplo, um grande ataque aqui em Moscou, inclusive, nos arredores de Moscou, atingiu uma estação de fornecimento, abastecimento de petróleo, e muitas regiões russas já começam a sofrer problemas de abastecimento de gasolina, em postos mesmo, né? Então isso começa já a criar um frisson na população também, né? Então tem um certo risco político e social nesse aspecto, né? Mas não tem nenhum grande alarde nesse sentido, né? Mas, assim, o grande argumento da União Europeia, e o G7 serviu muito para isso, para manter essa solidez de pressão sobre a Rússia, é forçar com que a Rússia tenha cada vez mais problemas de financiar a guerra, por mais que não tenha uma catástrofe que foi anunciada em 2022, uma catástrofe econômica, né? De ruir o país, né, a ponto de não conseguir resolver a guerra, mas sufocar ao máximo, né? E a Rússia vem respondendo dessa forma, né, dizendo que todas as manifestações que o G7 vem demonstrando na declaração conjunta, no pacote de sanções, no reforço do seu apoio à Ucrânia, é tudo isso um esforço para estrangular a Rússia, né? Esse é um termo, inclusive, utilizado pelo chefe do Comitê das Relações Exteriores do Senado da Rússia, na Câmara Alta do Parlamento Russo, hoje, na quarta-feira, mencionando justamente essas palavras, né? Que as declarações do G7 são uma prova de que a União Europeia busca continuamente estrangular economicamente, politicamente a Rússia. Então, na verdade, são versões novas da mesma história, né, que a gente vem acompanhando sem grande alteração. E é um impasse que eu mencionei antes em relação à guerra, ele segue também no sentido político-econômico, né? E daí todas as plataformas que a gente vem mencionando do BRICS, do Sul Global, são um grande holofote, né, da Rússia para buscar sustentar o seu protagonismo na arena internacional, tanto econômico quanto político, e sobre a Ucrânia, um poderio militar, sem dúvida nenhuma. Cheguei agora, tava na pauta, eu li alguma matéria, acho que foi no Guardian, que era uma matéria de bastidor, dizendo que os líderes europeus estavam tentando convencer o Trump a ser anfitrião de uma conversa entre o Zelensky e o Putin. Isso é factível de alguma maneira, cara? Porque eu lembro que da última a carta que o Zelensky publicou, a carta pública que o Zelensky publicou ao Putin, ficou um baita climão entre os dois, né? Mais ainda, se é possível, mais ainda do que é possível entre os dois chefes de Estado. Há alguma previsibilidade de alguma reunião, algum encontro? E se houver, Trump é o único que pode ser anfitrião desse encontro, dessa reunião entre os dois? Do lado do Trump, é factível ele ser essa pessoa que eu acho que ninguém acredita que a União Europeia possa ser minimamente mediadora. Então, a União Europeia, inclusive a Rússia, quer fazer de tudo para isolar a União Europeia dessas negociações. Agora, na prática, não há nenhuma perspectiva de um encontro entre Putin e Zelensky hoje, justamente porque essa carta que você mencionou, ela não foi vista pelas autoridades russas como uma carta, foi vista como um comunicado, né, uma declaração política, claro, midiática e não diplomática, né? Foi o termo, inclusive, utilizado, se não me engano, pelo próprio chanceler russo, Sergei Lavrov, de que Zelensky estaria atuando com uma diplomacia não adequada, ou seja, falando de uma maneira muito midiática e sem buscar, de fato, resoluções para o conflito, né? E não há... Aí a gente volta para a primeira pergunta, né? A primeira resposta que eu comentei no início do nosso quadro, é de que não há nenhuma demonstração de concessão no conflito. Então, não há condição de mediação tampouco, né? Então, segue o impasse que eu mencionei antes, né? Agora, o Trump, de fato, ele é um possível candidato para buscar essa aproximação, né? Eu
Acrescento, inclusive, um dado desses últimos dias, né? Logo após a participação do Zelensky na reunião do G7 ontem, na terça-feira, houve a confirmação do Kremlin que o Steve Witkoff, o assessor especial que tem viajado muito a Moscou para fazer consultas com o presidente russo Vladimir Putin e volta para conversar com Trump, então ele ganhou um protagonismo muito grande nessa mediação entre Rússia e Estados Unidos. Foi confirmada uma nova visita dele a Moscou, junto com o genro do Trump, que também está envolvido nessas negociações, né? Então, esse é um indício de alguma retomada de busca de contato nesse sentido. Agora, sobre Putin e Zelensky, hoje não há nenhuma perspectiva, muito pelo contrário. A gente tem um cenário de ataques, né, atingindo mais e mais áreas civis, tanto em regiões russas quanto nas regiões ucranianas. Isso alimenta cada vez mais a retórica de retaliação e alimenta também um processo, uma escalada inevitável. Quando você tem um aumento de bombardeios, mesmo que eles sejam em áreas de infraestrutura militar, você tem um aumento dos esforços do sistema de defesa antimísseis. Então, o que acontece, né? Foi a alegação da Rússia, inclusive, nos últimos dias, que, por exemplo, caiu um dos alvos bombardeados foi uma catedral histórica, patrimônio da Unesco, em Kiev, né? Uma catedral ortodoxa. Uhum. A comunidade internacional imediatamente acusou a Rússia de bombardear um alvo civil. A Rússia alegou que era, na verdade, um míssil Patriot, né, do sistema de antimísseis Patriot dos Estados Unidos. Ou seja, um sistema de defesa que, ao repelir um bombardeio, acaba atingindo ou mudando a rota, né, desse bombardeio, cujo alvo, teoricamente, seria logístico e militar. Então, você tem uma escalada e agora a gente vive essa escalada, né? Então, não há espaço para negociação, de fato, com busca de convergência, né? E só um último ponto sobre esse impasse diplomático, né? Quando a gente fala em negociações, né? O grande ponto que a gente sempre volta a esse assunto é a percepção da Ucrânia e da Rússia sobre que tipo de negociações são possíveis, porque a Ucrânia diz que é preciso ter um cessar-fogo imediato, ter negociações, encontro cara a cara com Putin e adotar um cessar-fogo para interromper o conflito. A Rússia diz o contrário, a Rússia diz o seguinte: não tem por que fazer encontros sem que haja já termos já negociados. Claro. Então, quando as partes estão divergentes, não tem por que se encontrar. Então, há todo um processo de delegações, né, de outros escalões, né, para negociar termos, né, são negociações complexas e, normalmente, né, como de praxe, os líderes, né, os chefes de Estado se reúnem para apenas assinar, claro, já concretizar algo que foi negociado. Não tem nada negociado que a gente possa ver um avanço, né? E a Rússia acredita, inclusive, alega que qualquer tipo de cessar-fogo imediato, como a Ucrânia deseja, seria, na verdade, um tempo para a Ucrânia se rearmar, claro, e, posteriormente, reconfigurar a dinâmica de avanços da Rússia que vem acontecendo nos últimos anos, mesmo que lentos e graduais, sim, como eu mencionei anteriormente, né? Então, esse também é um grande impasse no âmbito das negociações. E no âmbito dos termos, aí a gente entra em território, sanções, OTAN, União Europeia, aí todo o pacote de divergências que ainda estão no ar e sem nenhuma chance de avanço. Sem contar que há a disputa pela foto, né? A foto do Putin com o Zelensky hoje é uma vitória para o Zelensky e uma derrota para o Putin. Claramente é a busca pela foto rendicional ali, né? Olha só, falando em Zelensky, em G7, em Trump, eu acho que chegou a hora da gente brincar do nosso quadro Terra Plana, porque a Terra também é muito plana lá na mesa da cúpula do G7, né, Camila? Total. Vamos ver nossa vinheta, por favor. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Muito bem, chegamos aqui para o Terra Plana, este que é o maior quadro da podosfera brasileira, que tem um compromisso semanal com a sua serotonina, querido ouvinte, para trazer aqui os mais complexos e assustadores notícias bizarras da extrema-direita, e tem o nosso querido troféu, claro, que está em disputa aí ao longo do ano. Eu vou começar com o Serguei. Serguei, rapidamente,
Temos 5 minutos para encerrar o programa. O que você traz pra gente essa semana, cara? Bom, é impossível não falar de Copa do Mundo, né? É impossível. E dos inúmeros, né, abusos, né, práticas vexaminosas, né, que a organização dos Estados Unidos, né, vem tendo, né? E a última, né, para não falar de todas, né, a última mais recente ontem, né, se não me engano, anteontem, ou ontem, agora me perdi, mas logo após o jogo do Irã, que vem sendo a grande vítima, né, desses abusos que eu mencionei dos Estados Unidos, uma dupla da delegação do Irã, um jogador e um auxiliar técnico, foram retidos, né, por horas na volta do time ao México após o jogo que terminou em 2-2. E de forma sem explicação, lembrando que a própria volta deles para o México já é um absurdo, é o grande guarda-chuva, né, de todos esses absurdos da Copa do Mundo, Claro. que, por motivos, obviamente, políticos, o Irã não tem a permissão de pernoitar no dia dos jogos no território dos Estados Unidos. Então, eles voltam e não suficiente, uma dupla ainda retida no aeroporto com revista, com entrevistas exaustivas. Então, acho que não tem algo mais distópico do que isso atualmente, né? Essa atuação, essa dinâmica da Copa do Mundo, em que conflitos entram nas 4 linhas, né? Literalmente. E aí, a gente tá preparando um conteúdo especial aí, que vai sair em breve, sem querer dar spoiler, mas a gente vai resgatar um pouco da hipocrisia da FIFA, né? Em banir certos países do seu quadro de associados e manter outros, né? Inclusive, a Rússia, que foi sede de Copa do Mundo, tem contra-exemplos muito didáticos sobre essa livre circulação de estrangeiros que dariam um baile nas regras bizarras do Trump. Total. Diga lá, Camila, o que você trouxe pra gente essa semana? Tá, você já deu um spoiler do meu Terra Plana Verdade. de hoje. Então, né, o pessoal Você me tem desculpa. que levar em consideração essa desvantagem que eu recebi aqui. Mas o meu Terra Plana vai pro Lula, que disse, né, na reunião do G7, que ele nunca foi esquerdista. E eu explico por que trouxe isso, né? Ele tem todo o direito de falar isso. Na verdade, esse áudio vazou durante a transmissão. Ele estava ali em uma conversa bilateral com o chanceler alemão, né? E o chanceler dizia para ele que o mundo achava que ele era de esquerda, né? Por conta dos pensamentos dele. E ele diz: não, eu nunca fui. Inclusive, acho que a esquerda governou muito pouco em todo o globo, né? Fez alguns exemplos ali, deu alguns exemplos e disse: o mundo é do meio. Ele fala que o né? mundo é de centro, né? O mundo é de centro. Talvez o mundo é de centro, ou plano para Lula, não sei. Em ano de eleição, me soa um pouco terra plana. Mas olha só, eu vou dar um biscoito pro presidente, porque eu acho que, assim, falando com o Merz e com a Georgieva... Tá certo. Eu não tinha como ele ser pondero. maoísta, sabe? Talvez o troféu não seria terra plana, né? É. Seria outra coisa, assim... muito... Seria conquistou meu voto. Ele tava Conquistou negociando. o voto do alemão. Como a gente tava dizendo, ele tava negociando. Exato. Mas não sei se vai pegar muito bem pra ele aqui no Brasil, com alguns grupos, digamos assim. Então, Exato. foi de Lula hoje. E você, Olha Lucas? só, eu vou de Zelensky, outra estrelinha aí do G7, que no fim do mês passado, vou um pouco além da semana, né? No fim do mês passado, homenageou um líder de uma tropa fascista que lutou ao lado dos nazistas contra o exército polonês e o exército soviético no território ali do leste europeu. O Andriy Melnik, o Sergei vai corrigir minha pronúncia com certeza, mas o Zelensky mandou trazer os restos mortais do Melnik de Luxemburgo e foi enterrado com honras de Estado no cemitério de Kiev. Esse que é um líder fascista de tropas fascistas ucranianas que lutaram ao lado dos nazistas. Isso pegou muito mal, inclusive, com a Polônia, que é uma aliada do governo ucraniano contra a Rússia. E a Polônia, que assim, foi uma das maiores afetadas pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Assim, e a imprensa insiste em tratar como gafe do Zelensky. Tá claro que é uma política de Estado valorizar essas figuras fascistas da época da Segunda Guerra Mundial. Não sei porque as pessoas se espantam ainda. Mas tá aqui o meu repúdio à política de memória do governo de Kiev, que pra mim é abjeta. E olha, Lucas, o G7 não trouxe surpresas. Falamos de todos os elementos. Mas hoje nós trouxemos um elemento surpresa. Que isso, hein? Lucas que isso? Salum. Vamos ter a moral de receber aqui o meu xará. Pois é. Muito boa tarde, gente. Que honra fazer minha estreia no estrangeiro com essa responsabilidade ímpar
de ser o juiz. O juiz. Eu ia dizer que você vai fazer uma ponta, mas é mais que uma ponta, cara. Pô, Você vai o ser auge. fundamental aqui pro episódio pra coroar. E lembre-se que você tem relação com todos os seus colegas de trabalho aqui, tá, Lucas? Eu achei que a gente não ia precisar pisar nessa Não, só seara pra do deixar pessoal, claro. mas Não. já que fomos escancarados. Mas, gente, boa tarde, Lucas, Camila, Serguei, Buenas. toda a nossa audiência. Rapidamente, todos os temas extremamente importantes, mas tanto o Serguei quanto o Lucas, eu vou dizer assim que avacalharam na brincadeira, sabe? Passaram um pouco do ponto, levaram a brincadeira muito a sério, porque são coisas bizarras, dignas de terra plana, mas que mexem numa esfera política muito conturbada. Então, meu voto vai para Camila, que conseguiu trazer essa referência de que o líder da esquerda brasileira disse que não é de esquerda, ele realmente merece terra plana. Parabéns, Camila. Olha só, Esse eu nem voto é seu. precisei pressionar tanto, né? Troféu coroado. Troféu, Lucas, obrigado. Eu que agradeço, gente. Parabéns Sensacional. pelo programa. Serguei, brigadão, camarada. A gente se vê na próxima. E olha só o placar, Camila Salmásio com 10 pontos, acumulando aí os pontos de Rodrigo Durão. Sim, ganhei esse presente, né? Ganhou esse presente espólio. e passou na frente agora. Uau, comecei bem, liderança. comecei Serguei, bem. Obrigado, cara. Obrigado a vocês, sempre um prazer. Um abraço pro Lucas, essa estreia de luxo. E até a próxima, galera. Cami, obrigado. Foi um prazer. É nóis. Bora Bora pra nessa. próxima. Obrigada demais. E pra você que tá assistindo também, muito obrigada pela sua audiência. A gente volta na quarta que vem, sempre às 3h da tarde, mas fica aí porque tem programação aqui do Brasil de Fato, toda hora, todo dia, em todo momento. Fica agora com o BDF Entrevista, né? É isso aí. Até quarta que vem. Tchau. Tchau, tchau.